WhatsApp. Então, voltando. É um tema que não é falado, né, de forma regular, assim, no currículo médico, mas é um tema que todos nós, que somos médicos, e vocês, que são estudantes de medicina, tem que ter um conhecimento sobre isso, para a gente saber o que é permitido e o que não é permitido na questão da publicidade médica, quando a gente se forma, quando a gente vira especialista e quer começar a divulgar o nosso trabalho, certo? Na aula, eu vou falar sobre o que é permitido realmente pelo nosso conselho, né, que é o nosso órgão maior, o Conselho Federal de Medicina, que a gente deve seguir, né, as recomendações do conselho. Primeiro, falando sobre o conceito mesmo de publicidade, né? A publicidade é uma arte, é uma técnica de tornar algo ou alguém conhecido nos seus melhores aspectos, né? Para aceitação do público. Então, quando a gente faz a publicidade, a gente quer passar, claro, que é melhor, né? Que é para poder a gente gerar uma identificação com o nosso público. É importante também a gente saber qual é o público-alvo. Por exemplo, quem é pediatra, o público geralmente vão ser os pais, né, das crianças. Eu, por exemplo, que sou dermatologista, tenho um público de todas as idades, mas também, assim, pego mais um público feminino, né? Hoje em dia tem mudado, variado um pouco, mas predominantemente ainda é um público feminino. E por aí vai. Então, é importante você conhecer o seu público para poder você fazer uma boa divulgação, uma boa publicidade, né? E aí a gente vem com a definição também de marketing médico. E o marketing vai ser o sinônimo, né, de publicidade. Então, o marketing médico é um conjunto de ações que geram a comunicação, né, com o seu público, os seus pacientes ou os seus potenciais futuros pacientes, mas que deve ser seguido de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o que a gente vai ver ao longo da apresentação, certo? E também eu não falei no começo, se vocês quiserem deixar perguntas, vocês vão deixando aí no chat, e depois eu vou vendo as perguntas, tá certo? Então, essa resolução que eu venho falando para vocês é a resolução 1974/11, ou seja, ela é uma resolução de 2011, né? Então, a gente pensar, faz já 9 anos dessa resolução, então tem muito tempo. Algumas coisas mudaram, pode ser que venham novas resoluções aí em breve, né? Antes dela também existiam outras resoluções que acabaram sendo revogadas, e essa é a que está sendo usada na prática hoje, né? Então, mas o que a gente tem hoje é ela, de 2011, e a gente deve seguir o que está escrito nessa resolução para fazer a nossa publicidade médica, certo? Então, ela estabelece os critérios norteadores da propaganda em medicina, conceituando os anúncios, a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as proibições referentes à matéria. Então, eles abordam muito essa questão dos limites, né? O que é que pode, o que é que não pode, a questão da autopromoção. Tudo isso eu vou detalhar um pouco mais com vocês. Então, para ficar mais didático, eu separei por assuntos que eles falam. O primeiro assunto é a questão da divulgação da especialidade e área de atuação. O que é permitido e o que não é, segundo essa resolução. Bom, é proibido divulgar especialidade médica que não seja registrada no Conselho Regional de Medicina,
Ou seja, para eu dizer que eu sou dermatologista, então eu tenho que estar com esse registro de dermatologista no CRM local. Eu tenho que ter o registro de qualificação do especialista, que é um número chamado RQE. Quando a gente se forma, médico, a gente pega o nosso diploma, leva no CRM, e aí a gente vai obter o nosso CRM, né? Que é o número lá do CRM, do conselho. Da mesma forma, quando a gente vira especialista, também a gente vai receber um diploma que a gente vai levar no CRM e vai receber um número, certo? Só aí, então, é que eu posso dizer, eu sou dermatologista, eu sou cardiologista, certo? Todo certificado de atualização, a resolução fala que tem que ser registrado no CRM quando o médico anunciar especialidade ou área de atuação, certo? Depois eu vou mostrar para vocês os exemplos de especialidades e áreas de atuação e qual que é a diferença entre essas duas. O fato é que, se você faz uma atualização, se você faz uma especialização ou uma subespecialização e você quer divulgar isso, você tem que registrar isso junto ao CRM. Se você não tiver registrado, você não pode divulgar, certo? Se você não tiver o registro, mas estiver divulgando isso, que na verdade a gente vê muitos colegas fazendo, certo? Você vai estar sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício legal da medicina. Ou seja, alguém, ou paciente, ou outro médico pode denunciar aquele anúncio seu e você tem que responder isso, né, gerar um processo bem chato, ético, no conselho, por conta de exercício legal da profissão, porque você está divulgando uma coisa que você não pode comprovar, certo? É importante também vocês saberem como é que o médico ele pode ser dito como especialista. Só há duas formas, certo, gente? Uma delas é fazer uma residência médica credenciada pelo MEC, né? E a outra dela é você se submetendo a uma prova de título de especialista de uma sociedade reconhecida pelo CFM. Por exemplo, no meu caso, que é a dermatologia. Ou você faz uma residência médica em dermatologia, ou você vai se submeter à prova de título da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é vinculada à Associação Médica Brasileira. E aí, você passando por esse teste, por essa prova, tirando lá a nota mínima, você vai receber o título. E aí você pode registrar esse título no CRM e receber o número do RQE, certo? Mas, para fazer essa prova, não é assim, eu cheguei e vou fazer a prova, não. Você tem que comprovar uma experiência na área, ou então ter que ter feito algum curso, mas que esse curso não há residência credenciada, então você não pode dizer que é especialista só fazendo esse curso, essa pós-graduação. Depois você junta com essa prova, se você passar, você pode ser considerado especialista, mas só há essas duas formas, não há outra forma. Ainda com relação à divulgação da especialidade e área de atuação, é vetado o anúncio de pós-graduação que não estiver relacionado à especialidade registrada no CRM, que é a questão que eu falei, só há duas formas de ser especialista. Você fez uma pós-graduação que não foi uma residência credenciada, você não passou pela prova de título, você não pode anunciar, apesar de você ter feito aquela pós, que você é especialista naquela área. Você pode fazer? Pode, a título de conhecimento, do que for, você só não pode anunciar, certo? Anunciar que trata de sistemas, órgãos ou doenças específicas, certo? Para isso não confundir o público, a não ser que realmente seja órgão ou doenças relacionadas diretamente à sua especialidade. Mas, por exemplo, já vi, você não pode dizer que é
especialista em implante capilar, certo? Não existe essa especialidade em si, e nem você pode rotular isso, veicular isso, certo? Fazer referência vetado, fazer referência a mais de 2 especialidades, mesmo que registradas no CRM. Ou seja, você pode ter mais de 2 registros no CRM, sei lá, eu fiz a residência de dermatologia, fiz de clínica médica, vamos supor, e fiz também de endocrinologia. Eu posso? Pode, né? É uma pessoa muito corajosa, que faz tanta residência na vida, mas tem 3 títulos. Ok, ela vai registrar no CRM, ok. Mas ela não pode divulgar. Eles fazem essa limitação em relação à divulgação, que você só pode divulgar 2 especialidades, certo? Para a questão de... Eles consideram concorrência desleal, esse tipo de coisa. Então, tem essa restrição também. O que é permitido? É permitido anunciar cursos e atualizações relacionadas à sua especialidade registrada no CRM. Então, eu vou para um curso de aprofundamento de alguma coisa, alguma doença na área de dermatologia, já que eu sou dermatologista, então eu posso anunciar, né, essas atualizações, esses cursos, não tem problema. E aí, eu trouxe agora um pouquinho falando sobre RQE. A resolução não fala especificamente isso, mas eu trouxe porque o que eu vejo é que pessoas leigas, mais instruídas, não sabem o que é RQE. E talvez até os estudantes que no início da faculdade entram também talvez não saibam, né, que é o registro de qualificação do especialista. É o que define se o médico é o especialista ou não, é um número. Então, isso é importante para vocês estarem orientando os parentes de vocês, divulgando, orientando outras pessoas e até procurando mesmo. Ah, o médico disse que é especialista em tal área. Então, o médico diz que é psiquiatra. Será que ele é mesmo? Eu estou na dúvida. Então, eu tenho como saber disso facilmente. A gente pode procurar no site do CFM, certo? No Conselho Federal de Medicina. Aqui você vai nessa parte do cidadão, e aí você vai na busca por médico. Você clica em busca por médico e vai aparecer essa outra janelinha aqui. Aqui ele pede alguns dados para saber se o médico é especialista ou não. Você não precisa saber de todos os dados do médico, geralmente você não sabe. Você pode procurar só por alguns dados. Aqui, por exemplo, eu coloquei o meu nome e o estado, certo? Mas se você tiver número CRM, você coloca. Se não tiver o nome completo e só o CRM também dá certo. Você vai vendo alguns dados. E aí, clica em buscar. E aí, então, ele vai trazer uma ficha do médico, certo? Aí, aqui são os meus dados, meu nome, o meu CRM, Maranhão. E aqui ele fala a situação do CRM que está regular, né? Não está suspenso, não está irregular, não tem nada disso. Eu sou do Ceará, então eu tinha uma inscrição anterior do Ceará, com outro número do Ceará, mas que eu transferi o meu CRM. Eu não estou com 2 CRMs ativos. Né? Eu cancelei de lá, digamos assim, deixei inativo e estou apenas com o do Maranhão atualmente, certo? E aí, logo depois, vem a especialidade / área de atuação, que eu sou cadastrado no conselho. Então, ele fala aqui, dermatologia, e coloca o número do meu RQE, certo? Então, se eu tivesse outra especialidade, apareceria aqui essa outra.
mas eu não tenho, eu só tenho essa, então só aparece essa. Se o médico não tem nenhuma, parece que o médico não tem. Então, é uma forma fácil de saber se o profissional é ou não é especialista no que ele está divulgando. Aí, aqui, eu trouxe para vocês terem uma noção, mas eu vou passando porque é muita coisa. A lista de especialidades que existem na medicina. São várias, que talvez algumas vocês nem sabiam que existia ou que não ouviram falar. Mais de especialidades são 55 aqui, se não me engano, vai aparecer no final o número. E são geralmente as especialidades que têm residência médica. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, tem colegas médicos, profissionais, que divulgam coisas que não existem na lista nem de especialidades, nem de área de atuação do CFM. Então, simplesmente não existe. Né? Eu já vi, por exemplo, o médico falando que é médico da longevidade, medicina da longevidade. Eu até procurei aqui, tanto na área de atuação quanto na especialidade, e não achei. Então, ali tinham 55 especialidades. E aqui as áreas de atuação, que são como se fossem subespecialidades, certo? São sub-áreas relacionadas a uma ou mais áreas de especialização. Por exemplo, essa área de atuação 7 aqui, cirurgia crânio-maxilofacial. É uma área de atuação que ela pode ser relacionada, né? Pode ser executada pelo profissional da otorrino ou da cabeça e pescoço, cirurgião de cabeça e pescoço, ou cirurgião plástico. Então, assim, é uma área de atuação dessas especialidades. E aqui tem várias outras que vão no número total de 59. Fora isso que está na lista, gente, que já é muita coisa, então, assim, não existe. Se for falado, tá? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo esse exemplo é um exemplo citado na própria resolução, tá certo? Eu extraí essa figura de lá, de como deve ser colocado numa revista, por exemplo, a publicidade do médico. Né? Aqui você teria um texto e tudo, e aqui você tem o nome do médico, a especialidade, o CRM dele, e depois eu até percebi que esse exemplo da própria resolução deveria ter o RQE, porque coloca que a médica aqui é pediatra, certo? E acabou que ficou faltando no próprio exemplo deles, certo? Tem que ter o CRM e o RQE, já que o exemplo é de uma pediatra. Aqui já o exemplo de como seria uma propaganda para jornal, para revista, de um hospital, de uma instituição de saúde. No caso de um hospital, vou ter a logomarca do hospital, o nome do hospital e tudo, mas eu tenho que constar quem é o diretor técnico, quem é o médico responsável daquele hospital, que responde por qualquer problema, etc. Tem que ter o nome completo, escrito que é diretor técnico, e o CRM desse médico também. Aqui já seria um exemplo de receituário de clínica particular, por exemplo. Mesma coisa, a clínica, nome do médico, CRM e, que faltou aqui, o RQE também, já que é especialista. E receituário de um hospital, como seria? A logomarca do hospital, o médico que está atendendo seria o ortopedista, Marcos Antônio, ok. Mas do lado tem que sempre constar o diretor técnico do hospital. Se a gente for parar para ver exemplos ou para pensar, infelizmente essas regras não são seguidas como deveriam, né? Mas a gente tem que aprender o que é o correto.
A gente não vê isso aqui, muito raro. Assim, não lembro de ver com frequência a questão no receituário médico, sim, a gente vê o nome do médico, o CRM, mas no receituário de hospital a gente não vê a indicação do diretor técnico geralmente, mas teria que ter. E aqui também, que outra coisa que a gente também não vê, é a questão de um receituário, por exemplo, do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, de um postinho ou de um hospital público, que teria a marca, né, do governo do estado, da prefeitura, enfim. O médico que atende, por exemplo, Antônio, dermatologista, mas no cantinho aqui sempre o nome do diretor técnico. Agora, saindo um pouco dessa questão das especialidades e tudo, a resolução ela vai falar sobre a questão de proibições, o que é permitido em entrevistas, eventos e redes sociais. O que pode? Né? A gente pode dar entrevistas, informações, escrever artigos para meios de divulgação leigos, com fins apenas educativos. Por exemplo, né, aqui na cidade, não sei se vocês já viram, tem aquele jornal da Associação Médica, que muitas vezes tem artigos de médicos, né? Então, que também é divulgado para a sociedade, para os leigos em geral lerem. Então, eu posso fazer um artigo, eu mesma já fiz, a gente é solicitado uma vez ou outra para fazer. Pode, com fins apenas educativos, não tem nenhum problema. Entrevista em televisão também pode, certo? Mas eu devo evitar o quê? A autopromoção e o sensacionalismo. Por exemplo, a autopromoção, eu não posso dar entrevista e ser divulgado o telefone da minha clínica particular, ser divulgado o endereço da minha clínica, certo? Isso é considerado como uma autopromoção e eu não devo fazer. Da mesma forma que eu não devo divulgar métodos não científicos, métodos que não são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, tá? O que é que eu não posso fazer nessas entrevistas, nesses eventos? Apresentar técnicas que devem se limitar ao ambiente médico, veicular informações que causem pânico ou medo à sociedade. Certo? Então, não devo causar, falar coisas que causem nenhum tipo de pânico a essa sociedade e nem apresentar técnicas, por exemplo. Vou mostrar como se faz uma drenagem de tórax aqui. O passo a passo, uma entrevista, não. Isso não deve ser mostrado, é uma coisa médica, né? Deve se limitar ao ambiente médico. Agora, sobre as famosas imagens de pacientes. O que é que a resolução fala? Fica vetado. Vetado expor a figura do paciente para divulgar tratamento. Isso a gente vê demais na dermatologia, vê em outras áreas, né, na cirurgia plástica. Então, eu não posso divulgar o tratamento expondo a figura do meu paciente. Também não posso apresentar nome, imagem ou voz de pessoa leiga que é reconhecida por ser celebridade, afirmando ou sugerindo que ela utiliza os serviços do médico. Isso tem acontecido muito também na atualidade, né? A gente vê que tem muitos blogueiros que falam de médico X, médico Y, e aí assim, tem muitos blogueiros que são famosos, né? Que tem uma certa fama. Então, ele não pode estar afirmando, sugerindo que utiliza o serviço daquele médico. Não seria ético, certo? E eu não posso também apresentar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais dos supostos tratamentos, né? Fazer propaganda excessiva de tratamentos, principalmente se tiver a figura do paciente, né? Induzir, levar o paciente a achar que aquilo é a solução de tudo, dos problemas, então eu não devo fazer isso. E mais uma vez ele ratifica, né? Expor a figura do paciente
mesmo com a autorização dele, né, do paciente. Ou seja, mesmo que o paciente permita, eu não posso expor, né? Eu vejo que isso acontece muito em algumas áreas, por exemplo, até na pediatria mesmo, né? Tem muitos pediatras que mostram e tudo, mas assim, na resolução é vetado, é dito que não pode. Então, assim, por mais a gente pode achar que, mas qual o problema que tem? Bem, não é a gente não fez a resolução, né? As regras existem para ser seguidas, só que, claro que é como eu falei, essa resolução é de 2011, pode ser que ao longo do tempo mude, né? A cultura vai mudando, algumas coisas vão sendo repensadas, sim, mas o que a gente tem hoje é isso, e a gente deve seguir o que a resolução pede. É permitido, nos trabalhos e eventos científicos, se for indispensável, expor a figura do paciente, mas eu tenho sempre que solicitar autorização expressa prévia, né? Isso aí a gente faz demais, porque a gente, né, faz trabalho, apresenta relato de caso, e que muitas vezes tem que mostrar mesmo a figura do paciente. Na área da dermato, por exemplo, eu vou mostrar que o paciente teve uma boa resposta, eu vou ter que mostrar esse paciente. Mas isso a gente tem que pedir autorização expressa desse paciente, que eu vejo que muitas vezes a gente esquece, né? E a gente tem que realmente se resguardar. Agora, falando um pouco da divulgação do trabalho em si. Do trabalho médico, né? O que é vetado? Gente, não pode divulgar preço, tá? Nem preço de consulta, nem preço de procedimento, nem preço de nada. Não pode divulgar também modalidades aceitas de pagamento e eventuais descontos. Vai ter o Dia das Mães. Isso acontece também, acho que muito na área da dermato, essas coisas. 50% no Botox. Não pode, tá? Não pode haver esse tipo de divulgação promocional, essas coisas. Não pode ofertar serviços por meio de consórcio ou similares, cartões ou cupons de desconto. Realizar ou participar de demonstração de técnicas de procedimento para valorizar o domínio do seu uso ou estimular a sua procura, né? Que é a questão justamente das técnicas que eu já falei antes, que são reservadas para meio médico e não para técnicas de procedimento, que eu fique divulgando com detalhes essas técnicas, para mostrar o que eu faço para o público leigo. Isso não pode ser feito. Divulgar fora do meio científico tratamento ainda não expressamente reconhecido pelo CFM, certo? Então, eu só posso divulgar técnicas que já são consagradas pelo CFM. Mas isso acontece? Acontece, certo? Por exemplo, tem tratamentos que já começam a ser feitos na Europa, nos Estados Unidos, mas que ainda não passaram pela Anvisa, que ainda o CFM daqui não reconhece. Então, esse tipo de tratamento não pode ser divulgado. E tem médicos que já fazem algumas coisas que são feitas fora e que começam a divulgar, certo? Eu já vi em rede social, então isso não pode ser feito. Isso pode ser apresentado, discutido em eventos científicos, né, mas não publicamente. Representações também não pode. Representações visuais, informações abusivas que possam induzir a promessas de resultados. Né? Aquela história que você não pode induzir o paciente a achar que vai ter aquele resultado maravilhoso. Isso é até bom para resguardar o próprio médico, porque tem paciente que não entende. Você divulga lá um antes e depois, por exemplo, que é totalmente proibido, divulgação de antes e depois, e o paciente quer fazer aquele procedimento, porque viu na sua rede social, viu no seu site,
e o paciente tem uma complicação, por exemplo, que qualquer um pode ter, em qualquer procedimento médico. Então, aquele paciente não vai entender que aquele resultado, ele acha que tem que ser daquele jeito. Então, isso é até bom para resguardar o médico. Outras proibições da resolução. É proibido permitir que o nome circule em matérias desprovidas de rigor científico. Então, tem muito cuidado com matéria publicitária aí, que colocam. Anunciar técnicas exclusivas, dizer, só eu faço isso na cidade, ou só eu tenho um aparelho tal e consigo resolver tal problema. Então, isso, anunciar aparelho de forma a atribuir capacidade privilegiada, né? É proibido. Garantir, prometer ou insinuar bons resultados, como eu já tinha falado. Usar expressões como o melhor, o mais eficiente, o único capacitado, né? São expressões de autopromoção. Lembra que eu falei lá no começo em autopromoção, que não podia ser feito. Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa ou à distância. Aqui eu vou abrir um parêntese, porque agora, a pandemia do coronavírus, né? Eu não sei se alguns viram, alguns médicos divulgando, que estavam fazendo consulta, teleconsulta, né, atendendo por telemedicina. Sim, isso foi permitido pelo CFM. Como eu falei, essas coisas não são coisas estáticas, são coisas que podem mudar de acordo com as circunstâncias. E o coronavírus foi um exemplo disso, né? Teve essa mudança. O CFM permitiu durante a pandemia, não sei, não sabemos se isso vai ser permitido depois, mas durante a pandemia, para contribuir com a questão do distanciamento social, ficou permitido a teleconsulta, né? Mas, assim, com várias regras. Não é feita de qualquer forma, de qualquer jeito, com qualquer rede social. Essa teleconsulta para ser feita em plataformas apropriadas, né, de prontuário eletrônico, pode ser feita uma receita eletrônica para o paciente vai poder ter acesso, vai poder comprar na farmácia e tudo. Mas aí também é outra aula aí de telemedicina, né, com essa resolução nova que saiu, que a gente tem que se atentar que foi uma condição especial, mas que antes disso não podia. Incluir nome em concurso, tipo médico do ano, destaque, melhor médico, isso não pode, certo, gente? Então, assim, é muito comum, principalmente em cidades menores, ter esse tipo de coisa, ou, por exemplo, se tiver uma revista local, que no final do ano ela faz, né, o destaque do ano, o médico do ano, você não deve permitir que o seu nome esteja possível de aparecer. Vínculos entre sociedades médicas ou sindicatos médicos a empresas farmacêuticas ou de órtese-prótese, né, que é uma coisa bem óbvia. A sociedade ela não pode estar vinculada com um produto médico, com uma empresa farmacêutica, já que os médicos são responsáveis por prescrever aquilo. Então, vai haver aí um sério conflito de interesse, além de uma questão muito antiética, né? Outras recomendações da resolução. Você deve sempre anunciar possíveis conflitos de interesse em entrevistas ou eventos científicos. Por exemplo, tem médicos que eles são contratados por empresas, né, isso acontece em várias especialidades médicas, né, são médicos que vão estar estudando mais sobre determinado assunto, em que essas empresas contratam para poder falar de determinados temas que a empresa vende produto X, né,
e, por exemplo, produto para dermatite atópica, e ela contrata um médico que é um estudioso de dermatite atópica, né? E aí esse médico ele vai estar palestrando, por exemplo, num congresso sobre isso, mas se ele é um médico que ele tem esse contrato com essa empresa, mesmo que científico, ele deve anunciar esse possível conflito de interesse na entrevista no evento científico, certo? Nos anúncios de rádio ou TV, a locução dos dados dos médicos deve ser cadenciada, pausada e perfeitamente audível. Então, em todo material publicitário, na receita, no cartão de visita, tem que ter lá o CRM, se for especialista, tem que ter o RQE. Então, da mesma forma, no rádio, na televisão, você pode fazer a chamada lá com a propaganda que você quiser, mas no final tem que falar, doutor fulano, CRM tal, especialista nisso, RQE tal, certo? Em caso de dúvidas sobre a publicidade médica, porque vão ter situações que não vai ter como a gente ver nada na resolução, não vai ter contemplado na resolução. Situações novas que possam surgir. Ou dúvidas que eu não entenda que tem a resposta lá. O que é que eu devo fazer? Devo contactar a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que se chama CODAME, né, no CRM, que vai estar composto por, no mínimo, 3 médicos, para poder sanar essas dúvidas. E aí, eu trouxe aqui, só para exemplificar, né, eu não quis trazer o banner em si de Instagram, porque, por mais que seja público, né, eu não acho que seja legal, ético, divulgar aqui, mas eu andei, né, olhando no Instagram e vi coisas que a gente vai ver aqui que não pode fazer, né, que a gente viu na resolução que não pode fazer, que não deve ser feito. Por exemplo, tem um banner de uma colega médica que dizia assim, tinha lá uma foto, né, de um ator com a questão das rugas periorais, que são as rugas ao redor da boca, do código de barras, que a gente chama. E tinha assim, selfie perfeita tem solução. Acabe com as rugas periorais. Então, assim, o que está errado aí? Essa questão de selfie perfeito, né? Já está prometendo um resultado que a gente não sabe se vai ter. Essa questão da perfeição é muito relativa. E acabe com as rugas periorais. Essa questão de acabar também é muito forte. Quem trabalha com isso, né, sabe que essa questão dessas rugas, vários procedimentos às vezes são necessários para amenizar isso. Então, é muito improvável que um procedimento resolva tudo isso. Então, tá sendo uma forma, assim, digamos, abusiva de divulgação. Em outro, tinha assim, as olheiras te incomodam? Eu tenho uma solução. Então, também, prometendo um resultado. A gente não pode estar prometendo esse tipo de resultado, certo? Aí, eu pergunto, é possível fazer publicidade sem fugir a todas essas regras? Porque eu falei de várias coisas, proibições, às vezes você fica pensando, tudo é proibido, né? Nada pode. Mas é possível, sim, né, fazer uma publicidade no começo da carreira, às vezes você tem mesmo que divulgar para poder captar o público que você está almejando, certo? E daí, eu trouxe um exemplo, por exemplo, também, de banner de Instagram, de uma colega, que eu pedi autorização a ela para colocar esse banner dela aqui, né? Trouxe até um exemplo de cirurgião plástico, porque vocês podem pensar, é fácil não fugir às regras sendo um gasto, que eu vou dar lá informações sobre síndrome dispéptica, fazer um plano informativo. É fácil, mas
E as especialidades que podem mexer mais com a área estética, alguma coisa. Então, tem também como fazer uma publicidade sem ser abusiva, né? É aqui, né, de uma publicidade de uma cirurgia plástica, mostrando, né? Cirurgia plástica, ela vai falar dos benefícios da cirurgia plástica, a questão da autoestima, da qualidade de vida, fala aqui no texto. Mas o mais importante que eu queria salientar é aqui nesse cantinho da figura, tem o nome da cirurgiã, com a especialidade, o CRM e o RQE, certo? Que é uma coisa que sempre tem que existir. E também a questão da figura, né, que ela usou, não foi figura de paciente nem nada, foi só uma ilustração. Então, assim, é possível sim fazer uma boa publicidade, sem fugir às regras, né, para a gente evitar possíveis problemas aí com o Conselho Regional de Medicina, tá? E aí, assim, aqui a referência que eu usei, que foi o manual, né, que seria bom que vocês dessem uma lida para saber as regras. E no final do manual, ele coloca perguntas, né, que foram perguntas que chegaram de colegas médicos para o conselho sobre a questão da publicidade. Então, eu coloquei essas perguntas num questionário, certo? Que a Sara deve passar aí para vocês o link. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, todas essas perguntas foram de coisas que eu falei ao longo da apresentação. Aí eu vou dar um tempo de 20 minutos, são 14 perguntas ABCD, para vocês fazerem, certo? E depois desse tempo eu vou corrigir as questões com vocês. E aí vocês também podem deixar as dúvidas, se tiverem, no chat, que aí eu já posso estar olhando. Doutora, a gente já tem muitas dúvidas, mas você quer responder enquanto eles respondem o questionário ou esperar eles darem o feedback que já terminaram? Não, eu vou esperar um pouquinho, certo? Tá bom.
E aí, pessoal, vocês estão respondendo? Vocês já responderam tudo? Como é que estão? Se alguém quiser que espere mais um pouco, vocês colocam aqui no chat. Se alguém quiser esperar, senão já eu vou começar. Certo. Acho que a maioria já respondeu aqui. Vou começar a responder então com vocês, tá certo? Vamos lá. Aqui a primeira questão, certo? Posso anunciar a minha especialidade? Certo. A maioria respondeu correto, né? Que é a letra B. Que sim, o médico pode anunciar até 2 especialidades devidamente registradas no CRM. Muitas pessoas responderam a primeira letra. Que disseram que sim, o médico pode anunciar todas as especialidades devidamente registradas. Apesar de o médico poder registrar todas, se ele tiver 10, ele vai poder registrar as 10, mas anunciar, tem um decretozinho lá na resolução que eu falei no começo, que tem esse limite de 2 para anúncio. Não é limite de registro, certo? É limite de anunciar. E essa era o que a questão estava perguntando. Tá? Eu vou comentar mais as que vocês, quem errou, porventura a mais marcada das erradas foi a letra A. Então foi isso. Tá? Mas depois, se alguém tiver alguma questão em relação aos outros itens que eu não comentar, coloca no chat, tá? Porque eu já dei uma olhada nas perguntas do chat também. Então, segunda questão. Posso anunciar que eu sou membro de uma sociedade? Sim, né? É possível se apresentar como um membro de sociedade que tenha relação com a sua especialidade. Também, assim, 50% acertou. Mas vamos ver outros aqui que foram bastante marcadas. A e a C marcaram como corretas A e C. Aqui quem marcou a D. Só que a C, ela fala assim, que é possível se apresentar como membro da sociedade desde que tenha realizado alguma pós-graduação na área. Não, só a pós-graduação não é suficiente. Como eu falei, tem que ter o registro de especialista, certo? Então, a pegadinha aí desse item tá nesse. Não pode ser a C, logo não pode ser a A e a C corretas, como muita gente acabou marcando a D. Mas a maioria acertou mesmo, tá certo? A resposta correta é a letra A. Terceira, posso anunciar minha área de atuação? Sim, você pode anunciar a sua área de atuação, contanto que esteja registrado no CRM. Aí aqui a B falava, você pode anunciar até 3 áreas de atuação registradas no CRM. Não, que aí é aquela questão lá de o máximo de 2, né? Pode ser 2 especialidades ou uma especialidade, uma área de atuação, mas tem essa questão do limite de 2. Certo? Então, a resposta da terceira, a grande maioria acertou, era a letra A mesmo. A quarta questão, falava assim, que era um cardiologista e tinha feito um mestrado em psiquiatria. Se ele podia referenciar esse título no material dele de consultório de cardiologia, nos cartões de visitas e em outras peças de publicidade, certo? Aí, a maioria respondeu que não, letra C, que a resolução impede de associar títulos acadêmicos à sua especialidade quando não são da mesma área. E realmente é isso, tá, gente? Não pode, porque a psiquiatria e a cardiologia são áreas diferentes. Ele fez um mestrado, que é uma coisa acadêmica. Primeiro que mestrado não vai conseguir registrar no CRM, tá?
de forma alguma. E aí ele não pode anunciar, porque o mestrado não foi na área que ele fez, a especialização dele. Eu vou dar até um exemplo próprio, por exemplo, eu sou dermatologista, tenho RQE em dermatologia e atualmente eu estou fazendo um mestrado em saúde da família, mas eu não tenho RQE em saúde da família, pretendo até depois fazer a prova de título para poder obter, mas o meu mestrado é na área de saúde da família, não é em dermatologia. Então, eu não posso anunciar nas minhas peças publicitárias que eu sou especialista, por exemplo, em saúde da família, porque eu estou fazendo esse mestrado, mesmo que eu termine, certo? Se eu não tiver o registro, não posso. E aí, foi colocado aqui na letra A, muita gente marcou também, que sim, pode fazer referência a esse título, desde que devidamente registrado no CRM, mas é o que eu acabei de falar. O título de mestrado, esse título acadêmico, ele não vai poder ser registrado. Só vão ser registradas as especialidades, através de residência médica ou título de especialista. Então, a quinta questão. Fiz pós-graduação lato sensu em área que não é considerada especialidade médica pelo CFM. Posso anunciá-la? Não, por terem potencial para confundir o paciente, esses títulos não devem ser anunciados. Então, a resposta realmente é a letra B, como a maioria colocou. Se a especialidade não está nem naquela lista de 59 do CRM, né, a área de atuação, então realmente não vou poder anunciar, certo? Aí, muita gente colocou como B e C corretas. A C falava assim, não, apenas se a área fosse considerada especialidade. Poderia anunciá-la mesmo que sem registro no CRM. Não, só colocar assim, que a regra é, tudo vai ter que ser registrado. Caso seja anunciado, tem que ser registrado no CRM. A sexta, tenho pós-graduação em geriatria, mas não possuo o título de especialista. Posso inserir a palavra geriatria no meu carimbo? Aí a maioria respondeu, não é preciso ter o título de especialista em geriatria, adquirido por meio do programa de residência médica ou por avaliação, né, da sociedade, que é o correto. São as duas formas que eu falei de conseguir o registro de qualificação do especialista. Então, realmente, se tem a pós-graduação, não pode colocar geriatria e nem geriatra, certo? Nenhuma das duas coisas. Tem gente que acha que só não pode colocar geriatra, mas pode botar a área geriatria. Não, isso induz ao paciente a mesma coisa. Ele não vai distinguir. Então, não pode. Sétimo, sou psiquiatra, fiz pós-graduação lato sensu em medicina do sono. Posso anunciá-la mesmo sem título, já que esta área de conhecimento tem relação com a minha especialidade? Aí a maioria colocou, não, para anunciar-se como profissional de determinada área de atuação, precisa ter o título. É isso mesmo. Apesar de ser diferente lá daquela questão do cardiologista, que eram duas áreas diferentes, ele aqui colocou, eu fiz medicina do sono, que é uma área da psiquiatria. Eu posso anunciar? Não, se ele não foi lá no CRM, registrou, ele ainda não pode anunciar, certo? Mas se ele for lá no CRM registrar, aí ele poderia, porque a medicina do sono é uma área de atuação da psiquiatria, mas ele fala que não tem o título, certo? Oitavo. Aqui, muita gente errou essa oitava, né? Vamos lá. Na localidade onde atuo, haveria melhor comunicação com os pacientes se eu pudesse dizer que sou especialista em coração, por exemplo, ao invés de simplesmente dizer que sou cardiologista. Isso é possível? A resolução, isso aqui foi uma pergunta que eu tirei de lá e a resposta dele é que sim, certo? Você pode anunciar
21% dos estudantes acertaram. Você pode anunciar que você é especialista, que cuida de certos sistemas, órgãos, doenças, se relacionados à sua especialidade. Eu acho que o que confundiu foi que realmente no começo da apresentação tinha dizendo que não podia colocar que era especialista em órgãos e etc. Mas, realmente, depois, lá nessa questão do final da resolução, ele coloca que, se for relacionado à sua especialidade, de forma a tornar mais clara essa publicidade, você pode fazer. Por exemplo, cardiologista, né, especialista em coração. Então, poderia, certo? Mas eu sei, assim, eu considero que foi um pouco polêmica mesmo. E aí muitas pessoas acabaram marcando a letra A. A nona, é permitido utilizar fotos de pacientes para demonstrar o resultado de tratamentos ou para algum outro fim promocional? Não, o uso da imagem desses pacientes é expressamente proibido, mesmo com a autorização do paciente. Então, assim, a grande maioria acertou. É isso mesmo, certo? Mesmo se o paciente quiser, por vontade própria, divulgar, aqui, até no item, eu vi que alguém perguntou no chat se o paciente fizesse essa divulgação do resultado e você repostasse, se poderia. Não, gente, não pode, certo? Mesmo que seja o paciente postando no Instagram dele e você vai lá e reposta no seu, você não pode repostar, tá certo? Então, um dos itens até já ficou respondida a pergunta. Vou apresentar um artigo, a 10, né? Vou apresentar um artigo em um congresso, gostaria de usar fotos. A resolução permite? Sim, né? A letra B, aqui quase 100% acertou, né? Que é permitido em evento científico desde que autorizado previamente pelo paciente. Então, vamos criar esse hábito, né? Vocês fazem muito trabalho de obter esse consentimento por escrito do paciente, é importante. 11. Posso contratar atores e outras pessoas célebres para atuar na publicidade dos meus serviços? Aí, aqui também muita gente errou, tá? A maioria respondeu a letra C. Não, independente se esses atores utilizem ou não o serviço, não pode. Na verdade, pode, gente, certo? Os atores, né, ou blogueiro, enfim, só não pode sugerir que utilize ou ficar recomendando o seu serviço. Mas, sei lá, eu quero que a Ivete Sangalo faça a minha propaganda. Então, a Ivete Sangalo pode chegar e fazer. Olha, a doutora Caroline é dermatologista, trabalha, né, com doenças da pele, dos cabelos, das unhas. Uma propaganda mostrando o meu trabalho, certo? Ela só não pode dizer, olha, a doutora Caroline, maravilhosa, eu fiz um tratamento, coloquei um botox com ela, fiquei maravilhosa, isso não pode, certo? De forma alguma. Mas ele pode sim fazer a propaganda. 12. Em minha cidade há um evento anual em que são homenageados os profissionais mais destacados do ano, inclusive médicos. Posso receber a homenagem? Não, apenas as homenagens acadêmicas e aquelas oferecidas por entidades médicas e instituições públicas são permitidas. É isso mesmo, a maioria respondeu correto. A letra A também alguns marcaram, sim, o médico pode receber quaisquer homenagem por seus serviços, não, certo? Somente homenagens científicas, que não tenham um cunho leigo, digamos assim. 13. Posso participar de anúncios que deem o aval ao uso de determinados produtos? A maioria respondeu, não, o médico não deve participar de ações publicitárias de empresas ou produtos ligados à medicina, certo? Muita gente respondeu também a letra D, como A e B estivessem corretas. Só que a A dizia assim, não,
O médico não pode fazer, só os sindicatos e associações médicas que podem fazer tais anúncios. Eles também não podem, tá, gente? Se é sindicato, associação, nem médico. Pode fazer, ter vínculo com indústrias farmacêuticas, né, empresas de prótese, órtese, não pode. E por último, na resolução, se lê que o médico não deve veicular informações que causem intranquilidade à sociedade. O que devo fazer se meus estudos me levam a crer que há razões para se chamar a atenção da sociedade em determinado problema de saúde pública? Uma epidemia de doença grave altamente contagiosa, por exemplo. Aí eu lembrei com essa pergunta bastante da questão do Covid, né? Atualmente que a gente está vivendo uma pandemia, então assim, se o médico acha que é motivo de preocupação, que tem que dar alguma comunicação para a sociedade, o que ele deve fazer? Ele deve realmente, aqui como a grande maioria acertou, transmitir às autoridades competentes, aos conselhos regional e federal de medicina, né, os motivos da sua preocupação. Isso tem que ser protocolado em caráter de urgência, e aí essas instituições vão tomar as devidas providências, mas não o médico ficar divulgando ou criando pânico em redes sociais, né, em entrevistas, e nada disso, tá certo? Então, agora eu posso responder, se vocês fizerem as questões. Sara, tá me ouvindo? Tô sim, doutora. Tu quer conduzir algumas questões? Eu vi algumas. Eu separei algumas. Pode ir falando. Uma bem específica. Não fiz a prova de título nem residência médica, apenas cursos de atualização e pós-graduação em determinada área. Atuei por mais de 6 anos atendendo pacientes nessa mesma área e posso comprovar. Há possibilidade de receber o título de especialista a partir disso? Pronto, ótimo. Foi bem explicado aqui, né, a situação. Sim, há possibilidade, depois que fizer a prova de título de especialista, né, na sociedade da área, vamos supor que fez pós-graduação em dermato, e tem 6 anos de atuação em dermato. Aí vocês me perguntam assim, professora, mas pode a pessoa não ser dermatologista e atuar como dermato, assim, digamos assim, fazer um tratamento de uma micose, de uma coisa? Gente, poder pode, porque assim, o médico, ele, assim, vocês fazem curso de medicina, vocês veem de tudo. Digamos, um pediatra, ele vai, pode tratar a pele ali, uma micose do bebê, alguma coisa. Ele só não pode dizer anunciar que ele faz tratamento dermatológico, porque ele não é dermatologista. Então, se a pessoa já tem essa experiência na área, ela tem como comprovar isso, então, ela já tem um pré-requisito aí grande, porque para fazer a prova de título, não é só chegar, eu me formei em medicina, eu quero fazer a prova de título de dermatologia, ou de qualquer outra especialidade. Não. Você tem que comprovar um tempo de experiência na área. Então, ele vai pegar esse tempo de experiência, vai se submeter à prova de título, que tem uma nota mínima. Aí, vamos supor, é 7. Ele tirou 7, foi aprovado. Mais o tempo de experiência, ele vai receber o título emitido pela Associação Médica Brasileira, pega esse título, que é um certificado, e vai no CRM e registra esse título e vai receber o número do RQE. A partir com esse número em mãos, ele vai poder colocar lá, doutor fulano de tal, dermatologista. Ele é dermatologista, certo? Tá bom. Outra pergunta. O médico pode ter CRM ativo em 2 estados? Sim, o médico pode ter CRM ativo em 2 estados, tem até os 27
7 estados que tem no Brasil. Mas ele vai pagar a anuidade de cada um. Então, eu só recomendo se você for realmente atuar nesses estados, tá? Inclusive, assim, em teoria, você não pode atuar no estado que você não tem um CRM ativo. Eu desativei o meu CRM do Ceará porque eu só vou lá por questões mesmo de férias, familiares, etc. E deixei o CRM ativo só do Maranhão por enquanto. E quanto tempo, em média, dura para haver essa troca de CRM? É rápido, certo? É um processo aí de mais ou menos uns 15 dias, você dá a entrada de um estado para outro, aí você pergunta, mas eu vou ficar 15 dias sem poder atender, por exemplo? Não, tem um tempo que o CRM dá dessa transferência, mas você tem que dar entrada com pedido, agora eu esqueci o nome de quê? Por exemplo, se eu tô abrindo o segundo registro lá no Tocantins. Eu posso fazer o pedido temporário para o meu CRM do Maranhão valer no Tocantins, que esse pedido dura até 3 meses. Mas antes disso, eu consigo resolver a questão do CRM lá do Tocantins, com certeza. Eles dão um período de 3 meses para você acrescentar. Certinho. E quando o médico não respeita as recomendações e faz publicações que não são lícitas, o que acontece? Então, aí o médico ele pode receber uma advertência do CRM, né, uma advertência não pública, né, confidencial. Ele pode receber também uma advertência pública, né? Isso se ele for, se alguém denunciar, né? Não, assim, acaba que é muito de denúncia que eles recebem. E também depende da gravidade do caso, mas tem casos que, se o CRM julga mais grave, você vai ter que responder a um processo no CRM, que quem já respondeu diz que é bem chato, e pode culminar, inclusive, na cassação do CRM, dependendo se for considerado grave. Eu não sei se vocês viram, no começo do Covid aí, teve uma médica que divulgou nas redes sociais que estava fazendo um tratamento com uma vitamina e um soro super poderoso que resolvia o Covid, entendeu? Então, isso passou no Fantástico, tiveram várias reportagens e tudo. Ela logo depois excluiu o Instagram dela, eu cheguei a entrar para ver, ela já tinha excluído, né, quando isso explodiu. E depois eu vi a notícia, né, na imprensa, que ela teve o CRM suspenso, tá? Então, porque ela prometeu uma coisa que não existe. Então, ela teve o CRM suspenso durante 3 meses. Ela ia ficar 3 meses sem poder atuar como médico, né, correndo risco. Se ela descumprisse, provavelmente, durante esses 3 meses, o próximo passo seria caçar o CRM dela. Certo. E como não pode mostrar ao paciente, mesmo que ele libere, como é tratado os médicos que participam de programas de televisão sobre cirurgia plástica, quem fiscaliza se eles estão errados, como é o processo? Quem fiscaliza é o Conselho mesmo, Federal de Medicina, e o regional, né, da cidade do médico. Mas é como eu estou dizendo, o Conselho, ele trabalha muito com a questão de denúncias, certo? Tem que haver a denúncia formal lá no Conselho. Eu sei que, infelizmente, assim, quase todas essas regras, em algum ponto, elas não são seguidas, mas realmente tem uns casos que, assim, extrapolam o limite, né, do normal, e muita coisa não acontece. Mas é importante a gente seguir, porque pode acontecer sim.
Alguém pode denunciar, ou um paciente, ou outro colega médico, qualquer pessoa pode denunciar, e quem é responsável por essa fiscalização é o conselho. Certo. E se for só uma parte do corpo do paciente, por exemplo, se for uma rinoplastia e só mostrar o resultado do nariz, pode ser feito? Gente, infelizmente não, certo? A resolução, ela não permite que seja postada nenhum tipo de imagem do paciente, muito menos antes e depois, certo? Comparando nariz de antes e nariz de depois. Mesmo, não dá para saber que é paciente tal. Não pode, certo? Isso é o que temos hoje na resolução. E é comum, né, a divulgação pelos influencers, dos médicos, que eles se consultam e realizam procedimentos. E até mesmo essa repostagem está incorreta se o profissional estiver pagando muitas vezes? Sim, está incorreto. Primeiro que não só é digital influência, né? Qualquer pessoa que, eu fiz um procedimento numa amiga e a amiga postou lá o antes e depois dela. Certo, ela até pode postar, porque o Instagram é dela e tudo, né? Eu não vou interferir nessa questão da liberdade de expressão dela. Mas eu não posso pegar o story dela, por exemplo, e repostar no meu profissional, certo? Porque lá é vetado, vocês viram lá mesmo que a autorização do paciente. E a questão do digital influencer entra naquela questão de ser uma pessoa potencialmente famosa, que vai estar ali, porque a gente sabe como o digital, ele trabalha dizendo que usa o produto. Ele trabalha dizendo que faz isso e faz aquilo. Então, não seria o tipo de publicidade adequada para a gente fazer, porque ele vai estar dizendo que usa. Se ele é considerado famoso na cidade, na região, então o médico não pode fazer esse tipo de publicidade. E existe um limite de divulgação de fellowships? Não entendi. Se exi... Tá. Eu tô. É do Anderson, né? A última pergunta. Sim. O fellow, a mesma coisa. Primeira coisa, tem que ver se o fellow ele está registrado ali na área de atuação, naquela listas de área de atuação do CFM. Eu tenho uma amiga, por exemplo, por curiosidade, eu estava estudando esse assunto, e ela é otorrino, e ela tinha me informada, eu estou fazendo um fellow em rinologia. Tudo, ela pode fazer, ótimo, excelente para a questão da prática dela, do conhecimento, ela vai ganhar mais experiência. Mas eu até fui olhar, rinologia não é área de atuação, certo? Não é área de atuação médica. Então, ela não vai poder nunca dizer que é especialista, que é rinologista, especialista em rinologia, não pode, porque não é área de atuação, logo ela nunca vai conseguir registrar, certo? Mas se o fellow, que a pessoa quiser, o que é esse fellow, se alguém, assim, nunca ouviu falar, é um tempo de acompanhamento que você faz a mais num determinado serviço de saúde, de residência, tem muito na USP, na Unifesp, essas coisas. Então, mas se o fellow for, por exemplo, um fellow em medicina do sono, que tinha lá nas questões, a medicina do sono é uma área de atuação. E aí, depois disso, ele pode tirar o registro e vai ter lá. Aí tem um limite de quantos registros eu posso tirar? Não, você pode ter 15 registros. Agora, divulgar, você só vai poder divulgar 2, certo? Doutora, acabaram as nossas perguntas. Em nome de toda a comissão, agradeço muito a sua disponibilidade. Foi uma aula muito informativa, que eu tenho certeza que nós vamos usar muito na nossa prática médica. O feedback foi muito positivo. Muitas pessoas gostaram do seu questionário, da aula em si, e eu agradeço muito. Tá, Joia, eu agradeço também, né, a comissão aí responsável, a Sara por ter me ajudado.
todo mundo por ter ficado aqui até o final do feriado, né, vendo a aula, mas eu também estou disponível depois, se vocês me encontrarem aí, né, quando passar esse Covid todo, para responder alguma dúvida, né, sobre o tema. É um tema, como eu falei, que não tem também todas as respostas ainda. Se tiver dúvidas, tem que acionar a comissão do CRM para perguntar e tudo. Mas eu estou disponível também para qualquer dúvida nas redes sociais. Quem não me conhecer pessoalmente pode perguntar e eu posso discutir, tá bom? Tá, muito obrigada, doutora, e a todos que assistiram a aula. Tá, joia. Tchau, tchau.